Graça e paz, queridos, você que nos ouve, estamos aqui novamente com um novo devocional, E eu quero compartilhar com você uma palavra de Deus, se encontra lá em Mateus 14, versículo 28 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Essa aqui é a segunda vez em que os discípulos sofrem uma tempestade no barco. A primeira vez está lá em Marcos capítulo 4, onde Jesus também estava no barco, dormindo, e a tempestade acontecia. Agora era diferente. Eles estavam no barco, a tempestade estava ali, só que Jesus agora não estava no barco. Talvez, acredito eu, que nesse momento, o medo, a insegurança desses discípulos se tornou maior pela ausência de Jesus no barco. Só que tem um detalhe: Jesus não estava no barco, mas ele estava em direção ao barco, não por meios naturais, porque ele vinha por cima das águas. Jesus usou o plano sobrenatural para chegar no barco que estava numa grande tempestade. Ao chegar lá, Jesus viu o medo, o pavor dos seus discípulos. E ele não quis primeiro acalmar a tempestade externa. Primeiramente, ele acalmou a tempestade interna. Por isso que ele disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Naquele momento, Jesus estava acalmando o coração, a alma e neutralizando o medo e a insegurança que estava no coração dos discípulos. Porque nada adiantaria ele acalmar a tempestade externa, sendo que a interna não teria sido resolvida. Porque o nosso Deus, ele trabalha assim. Ele não trabalha de fora para dentro, ele trabalha de dentro para fora. E aí a gente observa que de fato a tempestade interna, interior de Pedro, parece que resolveu, porque ele criou coragem de descer no barco, diz o texto, e ele começou a andar sobre as águas. Ele não teve medo, ele foi seguindo. Só que em certo momento da sua caminhada, a Bíblia diz que ele sentiu o vento forte. E aí sim, o medo retornou para o seu coração e ele começou a afundar. Foi então que ele clamou, dizendo ao Senhor: Senhor, socorre-me. E Jesus prontamente estendeu as suas mãos e o levantou ali naquele lugar. Porque às vezes nós temos um irmão que está há tanto tempo na caminhada, buscando a Deus, participa das orações, das vigílias, do culto da madrugada, ele que já ganhou almas, já multiplicou células, ele já fez tantas coisas na sua vida, no seu ministério, ele já conquistou tantas coisas, e parece assim que a gente não lembra de nada disso. Mas no dia que esse irmão comete um deslize, cai e começa a afundar como Pedro, aí muitos se levantam para apontar o pecado do irmão, para acusá-lo ou condená-lo de alguma coisa. As pessoas, na verdade, elas estão acostumadas a lidar com a nossa espiritualidade, mas não estão acostumadas a lidar com a nossa humanidade. Querido, deixa eu te dizer, antes da espiritualidade, nós somos humanos. E como humanos, nós erramos, nós falhamos, nós até afundamos, como Pedro. Mas isso não dá o direito a ninguém de apontar pecado, de condenar ou acusar. Não! Quem faz isso são os religiosos. A religiosidade é que aponta pecado, porque o evangelho que eu sirvo, que nós servimos, esse evangelho genuíno, ele nos ensina a estender as mãos, assim como Jesus estendeu as mãos para socorrer a Pedro. É exatamente isso. Só que tem um detalhe: Pedro afundou? Afundou. Mas sabe por que Pedro afundou? Porque ele foi sozinho, mas na volta Pedro não afundou. Sabe por que Pedro não afundou na volta? Porque ele não veio sozinho. Ele voltou de mãos dadas com Jesus,
andando sobre as águas. Eu quero dizer para você que se você não sabe lidar com seus problemas sozinho, não tem problema. Peça socorro que o Senhor virá. Amém? Glória a Deus. E essa palavra eu quero deixar no seu coração para que você reflita. Deus te abençoe e um beijo no coração em nome de Jesus.